O deputado estadual eleito Ricardo Barbosa, um velho aliado do grupo Cunha Lima e que no rompimento entre Cássio e o governo preferiu ficar com o governador, deu entrevistas ontem e afirmou o principal motivo para a derrota do senador Cássio Cunha Lima, na sua ótica, que teria sido o menosprezo ao governador Ricardo e à sua equipe. Barbosa disse que os cassistas entraram naquela do já ganhou e que isso contaminou toda a estrutura de campanha do senador tucano. Ele acha que Cássio e os seguidores pensavam que estavam enfrentando um Gilvan Freire, chegou até a citar Roberto Paulino, porque foi uma campanha onde Maranhão se afastou, o Paulino assumiu, os senhores sabem aquilo que aconteceu, foi mais um debate. E também Ricardo disse que, apesar desse engano, foi essa expressão que ele utilizou, o candidato era outro. Segundo ele, segundo o filho de Manuel e de Maria Barbosa, os tucanos subestimaram Ricardo Coutinho e abusaram da confiança e da crença de que a eleição estava ganha. E o resultado todo mundo viu. Nós íamos entrevistar hoje aqui, conforme anunciamos ontem, o ex-prefeito de Campina Grande e deputado federal eleito, veneziano Vital do Rego. Ele está em Brasília, viria na madrugada de ontem para hoje, mas o PMDB solicitou que ele permanecesse na capital federal para outras reuniões que estão acontecendo no dia de hoje. E aí, eu não fiz a menor questão de receber hoje no Ponto a Ponto, em lugar de veneziano Vital do Rego, um dos homens mais prestigiados da República nesse instante, que é o irmão dele, o senador Vital do Rego Filho, a quem agradeço a presença no Ponto a Ponto. Vitalzinho, tudo bem? Que bom, Paulo, estar com você, estar com os telespectadores da TV Itararé, nesta nova casa, bela casa. Não tínhamos lhe recebido aqui ainda. O estúdio novo da TV Itararé, as novas instalações. De parabéns à Fundação Pedro Américo, de parabéns ao Dr. Dalton Gadelha, presidente desta emissora, e dizer da satisfação de estar voltando ao Ponto a Ponto, no mesmo lugar, noutra casa, mas com a alegria de estar sendo entrevistado por Paulo Roberto. Senador, qual é a sensação nesse instante, depois de tudo que aconteceu nessa campanha, de todas essas atribuições que o senhor tem em Brasília? Não tem sido fácil. Eu até comento com o Carlos Magno, eu não sei como é que o senador Vital aguenta. Eu só vejo dois homens hoje aguentar esse rojão no Estado. Porque cada um tem sua compreensão física. É o senador Vital do Rego e José Maranhão. Porque Maranhão, pense num velhinho duro para aguentar o rojão, né? Maranhão tem se esforçado para, com a idade que tem, vencer todos esses desafios. Eu consigo, com muita alegria, muito energizado, pela força da confiança que em cada missão que me é confiada, né, que me é encontrada em mim, né, um homem para executá-la, fazer bem, fazer o melhor, dar o melhor de mim. Por isso que eu me sinto feliz pelas oportunidades que tenho tido na vida, especialmente nos mandatos parlamentares, que é como vereador, deputado estadual, deputado federal e agora senador. Esses desafios, eles vão fortalecendo o espírito, fortalecendo a alma, ampliando os conhecimentos e com tudo isso nós colocamos no mix para representar bem a Paraíba. Eu muitas vezes me canso fisicamente, o corpo cansa, a alma padece, o corpo cobra, mas o sentimento é de fazer mais e melhor pela Paraíba, me anima, é a energia que eu preciso. O senhor faz parte hoje de quantas comissões? O senhor preside a CPI da Petrobras, tem presidido outras comissões importantes, mas de quantas comissões do Congresso o senhor faz parte hoje? São 8 comissões como titular, 4 comissões como presidente e 2 comissões como presidente de comissões parlamentares de inquérito. E essas comissões, então, elas têm reuniões diárias? Elas têm reuniões semanais e se transformam em uma reunião diária. Como presidente de 2 comissões parlamentares de inquérito, quer no Senado, quer no Congresso Nacional, a mista e a do Senado, e né? da Petrobras, depois presidente da CCJ, que é uma comissão que tem serviço e muito todo dia. Um serviço permanente, diário. Depois relator geral da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um ponto importante de votação para o orçamento do próximo ano da União e dos desembolsos aos estados e municípios. Depois presidente da Comissão de Construção da Transposição do São Francisco, né, da obra de transposição do São Francisco, e membro de outras 8 comissões em caráter permanente. Me permita só uma parte, nobre senador, para usar a linguagem lá dos senhores no Congresso. Essa obra de transposição, que Carlos Magno está aqui, é testemunha, todo dia na rádio tem alguém que liga, essa obra parou, Dilma não entrega. Quantos homens tem trabalhando hoje, senador? Hoje, 11.200 homens. 24 horas por dia, em né? Em turnos de 24 horas, em turnos se revezando nas 24 horas do dia. Nós estamos em
quatro metas no eixo norte e 3 metas no eixo leste. A parte da Paraíba já há avanços em Monteiro, né, avanços do canal de abordagem em Monteiro, e já há obras complementares da transposição. O prazo de entrega, em dezembro próximo, nós vamos entregar 100 quilômetros de canais, tanto no eixo norte quanto no eixo leste, e em 2015, outubro de 2015, a obra estará literalmente pronta. E na próxima semana, eu terei o prazer de fazer a 4ª visita. Eu acompanho a obra tanto online, no meu computador, todos os dias eu verifico o andamento da obra, tanto online quanto pessoalmente, fisicamente. Na próxima semana irei, como presidente da comissão, na companhia de senadores, visitar tanto o eixo norte quanto o eixo leste. Hoje, temos mais de 60% da obra fisicamente pronta. Eu conheço um pouco da sua rotina diária. O senhor continua iniciando todos os dias com a missa, religiosamente? É minha atividade espiritual. Eu estou fazendo uma atividade física, mas após a minha atividade espiritual, eu me acalento o meu espírito, rejuvenesço a minha alma, fortaleço as minhas ideias na igreja, junto a Deus, rezando e pedindo paz, né, e bênçãos e graças durante o dia. Eu não concebo iniciar o dia sem ir à igreja. Eu sei disso. Eu moro muito próximo da igreja de Guadalupe. E esse alimento espiritual, a gente sabe que é um alimento que realmente lhe dá uma energia muito positiva para enfrentar as agruras do dia a dia, que são muitas. São muitas, são desafiadoras. Você, presidindo CPIs como eu presidindo comissões... Pressão de todo lado, né? Você tem uma pressão permanente, interesses dos mais diversos, né? O jogo do poder. E você ter a serenidade de conduzir dentro dessa ótica, de fazer o melhor, né, e fazer o certo, e fazer o correto, e fazer para o bem, e fazer republicanamente correto, é o desejo que eu tenho todos os dias e peço a Deus por isso. A tranquilidade e a paz espiritual, inclusive para aguentar insultos e declarações injustas que vez por outra acontecem. Mas tem, a mídia controla, patrulha nacionalmente de forma muito, muito forte. E nós passamos agora, até domingo passado, tempos difíceis, porque tínhamos uma eleição presidencial, tínhamos eleições nos estados, né? E eu tive que me desdobrar, porque fiz fazer a eleição aqui como candidato do PMDB, depois aliado do governador Ricardo Coutinho, fizemos 2 eleições em 2 turnos, né? Pessoalmente eu me dediquei muito, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e a eleição presidencial. Fui o porta-voz da presidente Dilma na Paraíba, assumi essa condição para que a presidente pudesse ter uma votação extraordinária que teve 65% dos votos dos paraibanos. Não é fácil. Uma pequena pausa, já voltamos com Ponto a Ponto, hoje recebendo o senador Vital do Rego Filho. Espere só um pouquinho. Na entrevista que nos concedeu na noite de ontem aqui no programa Ideia Livre, o governador do estado, Ricardo Coutinho, também falou sobre os contatos recentes pós-eleição com a presidente da República, Dilma Rousseff. Antes de embarcar para a Bahia, onde descansa, Dilma telefonou para o governador e acertou uma agenda a partir da próxima semana. Ricardo Coutinho também falou sobre reforma política. Ele é de opinião de que devemos ter uma constituinte exclusiva para tratar desse tema, uma vez que, na sua visão, apesar de reconhecer a importância do Congresso, ele acha que, com a atual configuração, talvez o trabalho não fosse como a sociedade precisa e nem deseja. Ele acha que os próprios congressistas poderiam se candidatar, se quisessem, a participar dessa constituinte exclusiva, composta por membros da sociedade civil, juristas, empresários, membros da imprensa, coisa assim. Fala-se muito sobre isso no Congresso, senador Vital? Fala, o Congresso é refratário a essa ideia porque entende que a representação que o povo brasileiro ofereceu a cada um dos deputados e senadores recentemente ou há 4 anos atrás, lhe faz merecedor de um trabalho... Se um parlamentar como o senhor tem 200 mil votos, veneziano, né, se acha no direito de represente aquela população. Entre as suas atividades, a reforma da Constituição Federal. A nossa Constituição já tem mais de 70 emendas constitucionais. Isso quer dizer, o trabalho de aperfeiçoamento da nossa Constituição vem sendo feito pelo Congresso Nacional, muitas vezes tardiamente, algumas vezes, né, apressadamente, mas sempre em razão dos movimentos sociais. O que nós estamos devendo à sociedade, e aí meia culpa, meia máxima culpa o Congresso deve fazer, é uma reforma política que possa diminuir, né, os efeitos negativos, devastadores de uma eleição
quando nós encerramos cada uma delas. Né? A eleição está cada vez pior. O processo político eleitoral está cada vez pior. Está com forte tendência, né, da proteção econômica, com interferência econômica, com infidelidade partidária, com afugentamento de lideranças à política. Então nós precisamos reformar. E essa reforma pode ser feita pelo Congresso Nacional. A sociedade tem que cobrar para o Congresso Nacional, tem que exigir do Congresso essa reforma. No Senado, nós já fizemos. Fizemos há 10 anos atrás, né, o senador Sérgio Machado foi o relator dessa reforma eleitoral e política que está na Câmara há mais de 10 anos e fizemos agora, também no âmbito das comissões, mas lamentavelmente não andou na Câmara, porque enquanto o Senado é uma casa de 82 parlamentares, a Câmara tem 513 e 28 partidos. Complica. Então fica muito mais difícil. Eu acho que agora, com a presença da presidente Dilma, né, nessa reeleição, nesse seu novo mandato, colocando a reforma política como prioridade e com um referendo da população a essa reforma, nós vamos ter a legitimidade para que daqui a 2 anos não tenhamos uma outra eleição em que todos esses vícios aconteceram. Nós estamos vendo as declarações do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, presidente Renan, sobre esse tema, mas também falam agora numa pauta meio maluca, uma pauta que seria retaliação à presidente. O senhor, como PMDBista, sente isso ou não? Da parte do Senado não vai acontecer. Não vai. Há uma responsabilidade e eu tenho certeza que a Câmara haverá de refletir, porque nós estamos passando por um período dificílimo de transição econômica. Nós temos os 3 postulados macroeconômicos do país, são inflação, emprego e crescimento. Então nós temos uma inflação que precisa voltar à meta, o crescimento precisa voltar a acontecer e o emprego precisa se manter no estágio de pleno emprego. Então esses 3 postulados, eles não podem, né, serem expostos a qualquer tipo de pauta-bomba, quer do Senado, quer da Câmara. Isso é um compromisso que nós, brasileiros e representantes desse povo, temos com a nação. O Senado não tem absolutamente nenhum projeto que possa inviabilizar nem o emprego, nem voltar ao crescimento, nem descontrolar a inflação. O que é que o senhor pode nos dizer sobre as dificuldades que a grande imprensa diz que a presidente Dilma enfrentará nesse segundo mandato, por conta do maior número de partidos, um fracionamento maior do próprio Congresso e depois do que os tucanos disseram ontem, que agora vão fiscalizar o que é que houve, acionar o TSE, a contagem de voto teria sido fraudulenta, a eleição de Dilma não seria legítima. Leu alguma coisa sobre isso? Não? Eu vi o direito de... Os tucanos fizeram uma grande campanha. Eu não resta dúvida de que 12 anos de governo, 8 de Dilma, 8 de Lula e 4 de Dilma, dá um desgaste. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Na medicina, onde eu militei como médico, isso tem fratura de desgaste, né? Fratura de material. É verdade, desgaste fadiga de material. Fadiga de material. Então se usa muito isso. Então é claro que ao longo desses 12 anos, né, nós nos enfrentamos à eleição mais difícil. Né? Das 3 últimas eleições, a mais difícil foi essa. Né, que foi vivida pela presidente Dilma num processo de reeleição. Havia uma expectativa de que a oposição ganhasse, ora com Marina, ora com Aécio, né? E por fim, todos se uniram, a imprensa se uniu em torno dela, o poder econômico se uniu em torno dela, né, contra ela. Né? E chegou a ficar atrás nas pesquisas, até tudo, 19 horas e 40 minutos nós estávamos atrás. E esses 3 milhões e 400 mil votos representam muito para uma eleição tão acirrada. Acho que a oposição se qualificou, pelo menos no Senado. A visão que eu tenho e que nós do PMDB fazemos é que a oposição se qualificou com nomes expressivos e que tem que fazer o seu papel, o papel de oposição. Eu já fui oposição. Né? Já fui líder de oposição e líder de governo. Quando o povo nos coloca na oposição, é exatamente para este fim, para fiscalizar de forma dura, mas propositiva. Acho que a oposição, o PSDB, vai cumprir o seu papel. Agora tem que acabar com a eleição. A eleição acabou, tem que descer do palanque, né? Tem que acabar com o terceiro turno. Isso vale para lá e vale para o Estado também. Vale para lá, vale para o Estado, vale para qualquer democracia. Nós estamos vivendo num período de plenitude democrática. Embora jovem, a democracia brasileira é a mais forte de toda a América Latina. Talvez uma das democracias mais consolidadas no mundo, né? No mundo ocidental. E
nós não podemos perder de vista que a eleição se encerra, se encerra exatamente no dia que se apura os votos. A gente faz uma pausa e já volta, Denixson, conversando com o senador Vital do Rego Filho, para esmiuçar um pouco mais a campanha eleitoral. É voz quase unânime que o senador Vital do Rego foi um dos pássaros mais sagazes da floresta política paraibana. A gente volta já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto, recebendo hoje aqui o senador Vital do Rego Filho. Aliás, hoje é ponto facultativo, por falar em ponto a ponto, nas repartições públicas estaduais. O governo resolveu adiar as comemorações da terça-feira, que passou dia 28, para hoje, exatamente, objetivando que os servidores possam desfrutar melhor da sua data. E, portanto, o pessoal não trabalha na Prefeitura de Campina Grande também, onde já havia sido decretado o ponto facultativo. Emenda a sexta-feira, com os 2 dias de descanso, sábado e domingo, e o pessoal tem, portanto, um pouquinho mais de possibilidade de lazer. Mas só lembrando que os serviços essenciais da Prefeitura e do Governo do Estado estão funcionando normalmente, segurança, saúde, aquelas coisas todas que precisam funcionar. Senador Vital do Rego, vamos esmiuçar um pouquinho a campanha. Voltando no tempo, Veneziano era o candidato do PMDB. A gente já tentou explicar isso aqui, mas ouvindo do senhor, que é testemunha ocular da história, é outra coisa. Como é que foi aquele processo para que Veneziano não fosse o candidato? Olha, Paulo, nós trabalhamos uma ideia, criamos um sonho de ter a Paraíba um projeto alternativo de poder, um projeto que nós tínhamos em Veneziano, o grande comandante. Ele passou um ano enfrentando todos os desafios, percorrendo a Paraíba e lançando a ideia que o PMDB não poderia ser vagão. O PMDB que foi locomotivo em todas as campanhas não poderia ser vagão. E esta ideia, ela cresceu. Quando o governador, né, e o ex-governador Cássio romperam, naturalmente nós tivemos um problema muito sério, porque a forma mais fácil de derrotar Ricardo era votando em Cássio. Né? E isso fez com que, mesmo Cássio, sem a legitimidade da oposição, que não fizera ao longo de 3 anos e 3 meses, passou a receber o voto de oposição. A coisa ficou polarizada entre os dois. A campanha passou a ser polarizada. Mas, ainda assim, havia em Veneziano, como houve em mim, uma vontade muito grande de criar um projeto PMDB, de salvar o PMDB, não deixar o PMDB ser um partido, né, que estava em estertores de vida. Isso, e que saísse a reboque de qualquer outro. Saísse a reboque de qualquer outro. Então, o que nós fizemos? Trabalhamos a ideia de manter uma terceira via. Mas, lamentavelmente, os nossos prefeitos, os nossos vereadores e muitos dos nossos líderes no campo estadual começaram a optar por um lado ou por outro. Né? E Veneziano se viu sangrando politicamente ao ponto de que todos os seus horizontes estavam muito fechados, sob expectativa de vitória, dentro de uma polarização hermética, fechada, como aquela. O que aconteceu é o seguinte, foi que os mesmos parlamentares que estavam, muitas vezes, se dividindo entre um lado e outro, eles passaram a exigir uma candidatura própria. E aí eu fui alçado à condição de candidato no dia da convenção para montar um programa de governo que nós batizamos de programa de Estado, para levar um projeto novo à Paraíba. Fiz com um aguerrimento muito grande, sentindo-me muitas vezes flechado nas minhas costas, mas levando o nome do PMDB, levando o nome da minha candidata a presidente Dilma, levando o nome do meu candidato a senador José Maranhão. Essa engenharia toda foi possível a eleição do José Maranhão. Essa engenharia toda foi arquitetada pelo médico. Porque o que eu soube, só ali, na hora o pessoal buscou terra nos pés assim, não encontrou, e o cérebro dessa engenharia toda foi o senador Vital. Eu vi o PMDB se esfacelar. Eu vi o PMDB estar numa autofagia, uma linguagem médica, muito grande. Né? O PMDB se corroer por dentro. E naquele momento, ou eu tomava uma posição como aqui tomamos, ou hoje nós não teríamos um senador da República, não teríamos os deputados federais, não teríamos os deputados estaduais eleitos. Foi esse desafio, foi esse sacrifício que eu me coloquei à disposição do meu partido e da sociedade. Graças a Deus fizemos uma campanha muito boa, uma campanha que teve todas as dificuldades possíveis, porque eu não tinha terra nos pés, né? Eu não tinha apoio a estrutura que precisava, né? Não tinha apoio. Tivemos que fazer uma campanha apenas com o apoio que o PMDB me hipotecou e não me faltou, mas fomos
modestos colaboradores no segundo turno, uma nova aliança que fizemos com o governador Ricardo Coutinho. Uma aliança limpa, uma aliança de propósitos, uma aliança honesta, em que o apoio que ele deu à presidente Dilma foi recíproco, né? Ele foi trocado, ele foi permutado pelo nosso apoio. Eu achei uma atitude do governador Ricardo Coutinho interessante. Isso repercutiu, claro, entre os senhores do PMDB, porque ainda no domingo à noite, no dia 5, na apuração do primeiro turno, ele convocou a imprensa Grande Santana e disse: eu voto em Dilma, independente da posição do meu partido. Eu estou me antecipando ao PSB. E na hora que ele disse eu voto em Dilma, ele estava votando no PMDB, porque o vice Michel é o presidente do partido. Então foi esse o grande momento que nós vimos no segundo turno de aliança imediata. Dilma ligou para mim na segunda-feira, me agradecendo o trabalho que eu tive, me agradecendo o palanque que nós abrimos para ela aqui na Paraíba, mas ela me dizia: Vital, e às vezes ela me chama de Vitalzinho também, a sua missão não acabou. Eu vou receber o apoio de Ricardo, mas no telefonema que Ricardo me fez, disse-me: estou votando em a senhora e estarei votando no PMDB. Eu gostaria de ter o apoio do candidato Vital ao nosso projeto. E aí ela me pediu para conversar com o Ricardo em cima de uma proposta nacional e de uma proposta regional, estadual. Isso. E nós conversamos. Abertamente, coloquei para ele quais eram os nossos projetos de Estado. Nós tínhamos debatido isso, tínhamos debatido na campanha em mais de 15 debates, 15, 20 debates que fizemos durante a campanha, e ele assumiu esses projetos de Estado. Ao assumir esses projetos de Estado, eu me senti contemplado, republicanamente contemplado, porque ele estava votando na minha candidata a presidente da República e estava assumindo os grandes projetos que eu tenho para Paraíba, que tinha como governante, que tinha como senador e que agora tenho novamente como senador. Mas aí vem a questão local. Os tucanos, capitaneados pelo senador Cássio Coelhinho, um candidato que veio também ao segundo turno, não pode. O PMDB passou o tempo todo dizendo que era oposição de verdade e agora vai se aliar a Ricardo Coutinho e, inclusive, na coletiva da segunda-feira, pós-segundo turno, o senhor tomou conhecimento, o senador disse: não, a derrota foi por conta do ajuntamento, da incoerência do PMDB. Ora, coerência, ele não tem esse direito de falar sob o ponto de vista de que passou 3 anos e 3 meses com o Ricardo e na hora da eleição ele rompeu de forma conveniente. Mas eu acho que as duas eleições são completamente diferentes umas da outra. O primeiro turno, você tem o direito de expor suas ideias, de colocar seu ponto de vista, de fazer valer, através do seu ponto de vista, o voto do eleitor. O segundo turno, só vão 2. Eu tinha que escolher entre os 2. Não voto nulo, não fico em cima do muro. Não tenho nenhuma razão para votar em branco, se eu tinha 2 candidaturas. Eu tinha que votar entre os 2 projetos que estavam me sendo colocados. E eu escolhi o projeto nacional, o projeto em que o governador vota na minha candidata e no meu candidato a vice-presidente. E a campanha ficou muito clara. As minhas convergências com o Ricardo eram muito maiores do que minhas convergências com o PSDB. Até porque o PSDB, durante o governo que exerceu, não mostrou, na realidade, obras e ações que pudessem merecer este voto. Eu não tinha dúvida nenhuma entre escolher por coerência, escolher por transparência e escolher por legitimidade. Eu estava votando em quem estava votando comigo para presidente da República. Aí vem também, o senhor sabe que o povo respira política aqui 24 horas por dia, né? Já estão falando de 2016, 2018 e por aí vai. Inclusive nas emissoras de rádio. 4 dias da eleição. Qual foi o acordo que o senador Vital fez, que o veneziano fez? O que é que eles fizeram? Trataram com o Ricardo? Isso é uma coisa para longo prazo? O que ficou acertado? Quem apoia quem nas próximas eleições? Passou por isso, senador, ou não? Olha, nós não tivemos acordo. O acordo que fizemos foi para a governança da Paraíba, fazer o bem à Paraíba, fazer um governo melhor do que o Ricardo fez. E o nosso trabalho vai ser de ajudá-lo. Ontem eu estava já a serviço da Paraíba, representando o governo, num contato com o ministro Mercadante e o ministro Bezoini, tratando de 2 assuntos. A questão do Porto de Cabedelo, que a obra de dragagem está parada, e fiz valer a ele a necessidade de a gente retomar o processo de modernização do porto, e tratando da conclusão do centro de convenções,
a liberação de recursos para o Centro de Convenções em João Pessoa. Porque esta, Paulo, é a minha função. A nossa aliança foi para grandes obras, projetos importantes para a Paraíba. Resgatar o desenvolvimento do nosso povo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós não conversamos sobre cargos, e Ricardo aqui ontem ou anteontem colocou claramente isso. Nós não conversamos em cima de ocupação de espaço. A nossa governança, naturalmente, refletirá sobre o processo eleitoral daqui a 2 anos. Óbvio, não há do que imaginar que o PMDB, participando do governo Ricardo, trabalhando com o governo Ricardo, não tem um candidato apoiado pelo governador na Paraíba, mas em Campina Grande ou em outros municípios. Mas isso tem o seu tempo, tem sua hora. Eu não trato de eleição municipal agora. Este ano que vem é um ano de a gente tratar de continuar trabalhando. Eu trabalhando por Campina, quando eu chego aqui na Asmir de Figueiredo, eu vejo uma obra nossa, minha de veneziano, que é a duplicação da Asmir de Figueiredo sendo quase concluída, graças ao nosso esforço. Quando eu vou ao canal de Santa Rosa, eu vejo uma obra minha de veneziano, além de todas as 3.000 obras que veneziano deixou pela cidade. Para o ano, veneziano é deputado federal de Campina e da Paraíba. Eu sou senador de Campina e da Paraíba. Agora tenho uma aliança com o governador. Vou ajudá-lo para que ele possa cumprir todos os compromissos que fez com Campina nessa sua eleição. Todas as teses sobre política dizem que governa-se com quem ajuda você a se eleger. E agora o que se diz é o seguinte, que espaço o PMDB vai ocupar no governo Ricardo Coutinho? A conversa já passou por isso? Não, oportunamente, o governador esse final de semana me ligou dizendo que ia descansar, naturalmente, depois de uma longa batalha. Eu também queria estar descansando agora, mas tive que vir para concluir a minha prestação de contas, porque minha campanha encerrou no primeiro turno e eu tenho apenas mais um mês para entregar a minha prestação de contas de quem concluiu a sua campanha no primeiro turno. Por isso que estou em atividade para juntar toda a documentação necessária e encaminhar ao TRE em tempo hábil. Ricardo vai passar o final de semana descansando e voltará na próxima semana. E no tempo oportuno, no tempo que ele assim o aprazar, nós vamos discutir sobre espaços do PMDB. Não tenho nenhuma ansiedade por isso. Não tenho nenhuma ansiedade por isso. A minha vontade é fazer as coisas acontecerem nos sonhos que eu tenho. Dotar Campina Grande de um centro de convenção, que é uma obra que ele prometeu, nós vamos começar a trabalhar sobre isso, fazer o VLT de Campina Grande, fazer as linhas de conexão intermodais de transporte de Campina Grande. Eu tenho grandes sonhos para Campina e para Paraíba e espero poder realizá-lo com o meu trabalho de senador, com o trabalho de Vené como deputado federal, com a companhia da presidente Dilma e com o governador Coutinho. E a gente sabe da sua preocupação, voltando à transposição, porque a gente está vendo Boqueirão como é que está e essa obra importantíssima para cá. No período do debate, eu alertei várias vezes aos candidatos e lamentava muito, por exemplo, Campina Grande deixar de estar inserida no trecho da barragem de Acauã, da adutora de Acauã. A Campina saiu e foi o governo do PSDB que tirou Campina, porque hoje nós temos com menos de 18% úteis de Boqueirão e temos mais de 20% úteis de Acauã. Se eu tivesse água de Acauã em Campina Grande, eu não estaria com a iminência de um apagão hídrico se não chover no tempo certo nas cabeceiras do Rio Paraíba, que armazenam águas para Boqueirão. Por isso a minha vontade de lutar para que o cronograma da transposição de São Francisco chegue e seja cumprido, para que tenhamos mais um ano de sufoco, que é o ano de 2015, certamente continuará sendo um sufoco, mas a partir de 2015 a Paraíba será outra, porque nós vamos ganhar o Rio São Francisco. É verdade. Senador, ontem à noite eu conversava com o deputado eleito veneziano de Brasília, ele ligava lá para o programa da Rádio Cidade, a gente falava, e eu puxei um pouquinho também pela emoção dele, como puxo pela sua, até pelas suas reflexões, pela sua religiosidade. E eu olho para vocês hoje e fico lembrando do tribuno, meu professor e o meu reitor, porque aquela cadeira na Câmara foi dele, por mais de uma vez. É verdade. Depois, aí o senador Vital ocupou. Em seguida, Dona Nildinha, sua mãe, ocupou. E agora veneziano. Quer dizer, os 4 ocupando a mesma cadeira. Isso é uma coisa que estava escrito nas estrelas. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que são desígnios de Deus. Eu não acredito em coincidência. Para mim, meu pai Como ensinou... o tribuno não acreditava. Não, foi ensinado por ele. Meu pai ensinou que não existem coincidências. Existem providências. Providências divinas. Providências do Deus eterno e todo-poderoso.
Ele é que faz a coisa acontecer. Até nos momentos de maior dificuldade, no dia que eu perdi a eleição no primeiro turno, eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus porque sabia que Ele estava me dando, naquele momento, Deus nos dá aquilo que a gente pode suportar. Um insucesso, mas que certamente outras grandes aberturas Ele ia fazer na minha vida. Então eu tive que testificar a minha fé. Porque muitas vezes você quer a sua fé só para servir convenientemente aos seus desejos. A fé só vale quando a coisa acontece para o bem. E muitas vezes você não tem o sucesso. E aí a sua fé tem que ser testificada. Mas essa questão da cadeira de deputado federal, ela tem um outro emblema para mim, pessoalmente, porque quando eu estava me preparando para ser candidato a senador, em 2010, né, e ainda no ano de 99, eu dizia para meu pai, e ele já doente, você conheceu o final, ficou bem próximo a ele, o final da vida dele, eu dizia para meu pai, você vai voltar para aquela cadeira. E ele se alimentava dessa esperança. E quando eu ficava dizendo assim, olha, eu vou ser candidato ao Senado, ele dizia, mas você é louco, você vai enfrentar Efraim, Wilson Santiago, vai enfrentar Cássio, e como é que você vai fazer? Eu digo, não, mas eu vou lhe deixar lá. E Deus não me deu a oportunidade de deixá-lo na cadeira que ele queria encerrar a sua vida pública, né? Mas deu a minha mãe. Nós fizemos minha mãe a sua sucessora, a sua substituta. Ele não tem sucessor, porque eu disse que ele é único e para sempre, ele é eterno. Ele não tem sucessor, mas a substituta, né? A substituta, naquele momento do seu papel. E agora, minha mãe, que depois que fez um belíssimo trabalho, ela, a deputada Nilda, né, que chegou no parlamento como mãe de Vital do Rego e saiu de lá como deputada Nilda Gondim. Hoje a gente tem o prazer de poder entregar aquilo que foi de meu pai, né, aquilo que foi o sonho de meu pai, o cabeludo, a veneziana. Eu tenho certeza que ele vai fazer um mandato maravilhoso, porque competente ele é. Ele volta ao parlamento que ele aprendeu, né, como vereador durante 6 anos, e agora vai para a maior casa de representação política do Brasil, que é a Câmara dos Deputados. Senador Vital, eu queria aproveitar essa sua passagem por aqui também para colher sua mensagem para os campinenses, para Campina, essa rainha que a gente tanto gosta e tanto ama, pelos seus 150 anos, uma vez que é a primeira vez que o senhor está vindo aqui, e hoje está terminando o mês do Sesc Centenário da Rainha da Borborema. 150 anos de uma história de uma cidade que nasceu para ser líder, de uma cidade vocacionada para a grandeza, uma cidade que transpira, né, rainha. Campina, desde a sua fundação, ela tem essa vocação de ser líder, de ser grande, de ser metrópole regional, de ser polo de desenvolvimento. Esta Campina que nos orgulha tanto, que meu pai me chamava e se chamava e intitulava os seus amigos de campinomaníacos, que tem mania de Campina, essa cidade que acolhe, que abraça, essa cidade que faz de cada um dos estrangeiros filhos seus, está completando 150 anos. Que tenhamos essa mesma história multiplicada por mais 50 anos de vida, 100 anos de vida, 150 anos de vida, fazendo o bem para a Campina. Todos os seus representantes, homens e mulheres, que são honrados pela representação popular, como eu, né, que há 25 anos represento Campina Grande na política do brasileiro, na política paraibana, me sinto cada vez mais responsável pela Campina do amanhã, pela Campina dos nossos filhos, pela Campina que nós estamos legando àqueles que vêm atrás de nós. Que tenhamos a responsabilidade, a prudência de saber definir que a eleição se acaba no dia da apuração dos votos e que todos nós somos campinenses, ou melhor, somos campinomaníacos. Senador, muito obrigado. Eu vou concluir da mesma forma que concluí com seu irmão veneziano ontem. Tira um tempinho para a gente se encontrar e dar um pulinho no Bananal de novo, nesses lugares que a gente gosta de ir. Faz tempo que a gente não vai. Faz tempo que a gente não vai, faz tempo que a gente não tem esse tempo de lazer. Eu acho que isso faz parte também, né? Para trocar algumas ideias sobre 13 campinenses, para falar... Visitar Reginaldo lá em Queimadas. Reginaldo lá em Queimadas, né? Mas não vai faltar a oportunidade. Esse vai ser um ano em que nós estamos com um cenário muito positivo para Paraíba, né? Há uma convergência de fatores que fazem com que nós tenhamos a expectativa melhor para a Paraíba do que os últimos 4 anos. A presidente Dilma, o governador Ricardo, uma bancada federal muito atuante,
presença de 2 senadores. Metade da bancada federal, metade dos 12, meia dúzia de Campina Grande. De Campina outro Grande, orgulho quer para a dizer, cidade. outra grande poder de fogo que nós temos. 2 senadores de Campina Grande. Eu espero continuar trabalhando, merecedor do voto de cada um dos campinenses e paraibanos. Saulinho, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço. Deus Obrigado. continue lhe abençoando. Nos abençoando sempre. E eu quero concluir o Ponto a Ponto de hoje desejando a todos que, nesse último dia do mês do Sesc Centenário de Campina Grande, parafraseando o meu saudoso tribuno Vital do Rego, lutemos todos nós por uma Campina grande acima de tudo. Obrigado a vocês, felicidades, um bom fim de semana. A gente se encontra domingo, tem futebol pela manhã aqui na Itararé. Estaremos transmitindo da Vila Olímpica Plínio Lemos, mais um clássico do futebol amador de Campina Grande. Felicidades para todo mundo, até domingo.